forte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tira um pouquinho para frente. Você está sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite? Obrigado, querido. Nesta manhã, que presença adorável do Espírito Santo nessa casa. Que presença adorável do Espírito Santo nesta casa. Bata assim no seu coração, nesta casa. Amém? Tome seu assento por um instante, nesta mesma unção, não perca nada. Que alegria estarmos aqui novamente com vocês. Nós chegamos aqui na quinta-feira à noite, e eu estava com tanta expectativa de poder estar aqui nesta manhã, porque o Senhor colocou uma palavra tão maravilhosa no meu coração, que está ardendo. Eu não vejo a hora de entregar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. O pastor Rafael esteve conosco ali na Flórida agora, durante alguns dias, ministrou na nossa igreja, participou do Legendários ali, que inclusive eu fiz o Legendários, agora eu sou legendário, glória a Deus. E o pastor Rafael nos abençoou ali de uma forma muito extraordinária, ministrando na nossa igreja de uma forma extraordinária. E é até estranho ele não estar aqui. Acho que eu nunca vim aqui sem o pastor Rafael estar presente, mas eles estão lá no acampamento, lá no Face a Face. Eu estive lá anteontem e tenho certeza que Deus está fazendo algo extraordinário na vida dele e de todos os que estão ali. E eles vão voltar com fogo de Deus para a igreja. Amém? Quando vocês estão na expectativa de receber de volta o pastor Rafael e toda a comitiva, diga amém. Então, se você puder estar aqui hoje à noite também, venha, porque certamente eles vão estar compartilhando muitas coisas maravilhosas da parte do Senhor. Eu também tenho a alegria e o privilégio de estar acompanhado da minha esposa, que está aqui. Fica de pé, meu amor. Daiane, olha aí, minha esposa. Você vê que eu orei muito, né? Somos casados já há 26 anos, temos 3 filhos maravilhosos. A Julie, que tem 23 anos, ainda está solteira. Estamos orando por um varão, mas tem um questionário que o rapaz tem que preencher antes de qualquer coisa. Brincadeira. O André, que está com 20, e o James com 18. E nós somos muito abençoados por Deus. A nossa família é uma bênção de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu te convido a estar de pé mais uma vez, para nós fazermos a leitura do texto que estaremos ministrando aqui nesta manhã. E eu penso que vai ser também colocado na tela, não sei se vai ter condições, mas está aí, Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 30. Mateus capítulo 12, versículos 22 ao 30. Eu pediria que você mantivesse a sua Bíblia aberta com você, neste texto, porque nós vamos passear em alguns outros versículos da Bíblia durante a pregação, mas vamos estar sempre voltando para este texto do início. Amém? E vai ser importante você estar acompanhando conosco. Quantos acharam, digam amém. Diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Olha a situação deste homem. Endemoniado, cego e mudo. Quantos aqui estão melhores do que ele? Glória a Deus. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois,
subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Pai, na tua presença nós estamos nesta manhã. Diante de ti agora, Senhor, estamos na tua palavra. A tua palavra, Senhor, é poderosa. A tua palavra, Senhor, é como um martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. A tua palavra foi o que criou todas as coisas que existem e sustenta todas elas. Por isso, nesta manhã, que a tua palavra, nos meus lábios de barro, elas sejam ungidas para penetrarem nos ouvidos e nos corações dos que aqui estão, Senhor. Que nenhum de nós venha sair deste lugar da mesma forma como chegamos. Que o Senhor faça tudo aquilo que a tua palavra tem o poder para fazer. Nós oramos no precioso e poderoso nome de Jesus Cristo. E toda a igreja diz? Antes de você se sentar, diga assim: se prepare, porque o reino de Deus está sobre nós. Tome seu assento na presença do Senhor. Eu gostaria de começar esta pregação fazendo a você 3 perguntas. Você sabe definir de forma simples, com as suas próprias palavras, o que é o reino de Deus? Segunda pergunta: você sabe como se manifesta o reino de Deus? Primeira pergunta: você sabe definir de forma simples, com as suas próprias palavras, o que é o reino de Deus? Segunda pergunta: você sabe como se manifesta o reino de Deus? E terceira pergunta: você sabe onde o reino de Deus está? Guarde essas 3 perguntas aí no seu coração, porque no decorrer desta mensagem, você vai entender o porquê que nós fizemos essa pergunta. O povo de Israel sempre esperou por um dia em que Deus viria estabelecer o seu reino aqui na terra entre nós. Muitas promessas e profecias haviam sido feitas acerca do estabelecimento desse reino que jamais teria fim. E é por isso que, desde o tempo do rei Davi, cerca de 1000 anos antes da vinda de Jesus, que já havia uma grande expectativa profética sobre a vinda do reino do Messias. Você vai ver na Bíblia Sagrada inúmeras profecias que dizem respeito à vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino. O profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico, ou o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Jesus, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, no capítulo 9, versículos 6 e 7, eu tenho certeza que esse é um texto muito conhecido da maioria de vocês, e nós não estamos na época de Natal, mas vale a pena revermos este texto com muito carinho no dia de hoje. O profeta Isaías, 300 anos depois do rei Davi, e 700 anos antes da vinda de Jesus, ele profetizou assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha a sequência. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos avançar agora 700 anos, do dia em que essa profecia foi proferida. 700 anos depois, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, no capítulo de número 1, versículo 26 e 33, é o cumprimento literal e glorioso dessa profecia de Isaías. Diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? E é por causa dessas profecias do Velho Testamento e do cumprimento dessas profecias em Jesus, que muitas pessoas, até mesmo os mais simples homens, as mais simples mulheres de Israel, eles tinham dentro dos seus corações uma expectativa extraordinária, profética, do dia em que o reino do Messias iria ser estabelecido aqui na terra entre nós. Bartimeu, quantos aqui lembram do cego Bartimeu? Faça assim. O cego de Jericó, Bartimeu, quando ele viu Jesus, mas ele era cego, pastor, como é que ele viu Jesus? Eu quero te mostrar que ele viu Jesus mesmo sendo cego. Sabe por que ele viu Jesus mesmo sendo cego? Porque ele estava cego dos olhos físicos, mas os seus olhos proféticos e os seus olhos espirituais estavam bem abertos. É por isso que a Bíblia diz, lá em Marcos, é dever de casa para você vai ler Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. Olha o que a Bíblia diz, olha que detalhe lindo da Bíblia. A Bíblia diz assim: e entrando Jesus em Jericó, ia saindo ele. Olha que interessante. Não falou nada que Jesus fez lá dentro de Jericó, senão que ele entrou e agora ele ia saindo. E a Bíblia diz que Bartimeu, filho de Timeu, o cego, quando ele percebe que Jesus estava passando ali, ele clama em alta voz, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está vendo? Ele era cego dos olhos físicos,
Mas ele tinha os seus olhos proféticos e espirituais abertos para perceber, para saber que quem estava passando ali na presença dele, naquele lugar de pedir esmolas, de mendigar, era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias prometido, profetizado e que estava entre nós. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia! Bartimeu era cego, mas não era ignorante. Bartimeu era cego, mas não era insensível. Tem muitas pessoas que enxergam, mas são ignorantes. Tem muitas pessoas que enxergam, mas são insensíveis a Deus. Tem muitas pessoas que enxergam e não conseguem ver os sinais que Deus está enviando, um atrás do outro, sinais que estão gritando que Jesus está voltando. Bartimeu era cego dos olhos físicos, mas era sábio. Era um homem que tinha conhecimento, era simples, era mendigo. Dependia das esmolas que jogavam para ele. Mas ele tinha visão do céu. Ele tinha visão da eternidade. Ele tinha visão do que é que estava chegando e que ele iria se encontrar com o próprio Rei dos Reis, com o próprio Messias. Nesta manhã eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei como estão os seus olhos espirituais. Eu não sei como é que estão os seus olhos proféticos. Mas de uma coisa eu sei. Deus te trouxe aqui para abrir os seus olhos. Deus te trouxe aqui para abrir os olhos do seu entendimento. E só há uma coisa que tem o poder de fazer isso. A presença do Senhor e a sua palavra. Aleluia! Aleluia! Volte para o texto inicial. Nós lemos no texto inicial que Jesus curou este endemoniado, cego e mudo. E a multidão se admirou tanto com aquele milagre, que a Bíblia diz, nós lemos, que eles começaram a dizer uns para os outros: porventura não é este o filho de Davi? Tamanha era a expectativa das pessoas. As pessoas na multidão eram também como Bartimeu. Elas esperavam, elas tinham a expectativa que o filho de Davi viria. Como está a expectativa do seu coração hoje para ter um encontro com Ele? Que não só vai mudar a sua vida, mas vai mudar a sua história. Vai mudar a história da sua vida, da sua família, da sua futura geração. E vai mudar, acima de tudo, o seu destino eterno. Você não entendeu o que eu falei aqui. Você não entendeu. Eu estou falando de uma pessoa que quando você realmente tem um encontro verdadeiro com ela, ela muda a sua história. Ela muda a história da sua família. Ela muda a história das suas futuras gerações. E ela muda a história do seu destino eterno. Como eu queria que o Espírito Santo te ajudasse a compreender a tamanha profundidade disso. Aleluia. E eu creio que Ele está fazendo isso aqui nessa manhã. Eu creio que Ele está fazendo isso nessa manhã. Era essa a expectativa daquele povo. E a nossa não pode ser diferente. Eu vim aqui hoje, eu acordei hoje com meu coração tão fervendo, tão cheio de autoridade. E talvez você nunca me viu pregar aqui da forma como eu estou pregando hoje. Porque eu tenho a absoluta certeza e convicção de que Ele está aqui conosco. Jesus está aqui conosco. Jesus está aqui conosco. Jesus está aqui conosco, meu irmão. Minha irmã, Jesus está aqui conosco.
E ainda que alguns aqui possam não acreditar e não crer no que eu estou falando, o fato de você não crer ou não acreditar não determina que ele não está. Ele está porque ele disse que estaria. E eu vou te mostrar isso daqui a pouco na palavra dele. E eu quero profetizar que até o final desse culto você vai saber que ele está aqui. Que ele tem estado aqui. E que ele permanecerá aqui. Olha só. A multidão disse: porventura, não é este o filho de Davi? Você pode fazer essa pergunta comigo aqui nessa manhã, mas você vai fazer essa pergunta bem alto para você mesmo. Vai falar em voz alta, mas é para você, tá bom? Ah, pastor, mas quem está do meu lado vai ouvir, mas ela vai falar também para ela e todo mundo vai ouvir, mas é para você essa pergunta. Vamos lá? 1, 2, 3, diga assim: porventura, não é este o filho de Davi? Aí Jesus responde esta pergunta de uma maneira muito linda. Como é que ele responde? Rebatendo a blasfêmia dos fariseus. Porque olha que coisa terrível, tenebrosa, é o espírito da religiosidade. Os fariseus eram pessoas extremamente religiosas. Mas quando eles testemunham a transformação de Deus na vida de uma pessoa, ao invés de eles glorificarem a Deus, a Bíblia diz que eles murmuraram. E eles blasfemaram, porque eles atribuíram aquilo que havia sido feito naquele momento, na vida daquele homem, a Satanás. A Bíblia diz que todo pecado será perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ai, pastor, será que eu blasfemei? Deixa eu explicar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo aquilo que Deus faz. Então Jesus responde esta pergunta da multidão: porventura não é este o filho de Davi? Rebatendo a blasfêmia dos fariseus. Aí Jesus diz assim: vocês estão falando que eu expulsei o demônio desse homem pelo espírito de Belzebu, que é o maioral dos demônios? Maioral para vocês, para mim não é nada. É maioral para os fariseus. Mas para Jesus, não tem demônio que fica diante da presença de Jesus. Por isso que Jesus expulsou aquele demônio daquele homem. Aí Jesus disse: olha, se eu expulso Satanás por Satanás, como é que vai existir o reino dele? A casa está dividida, não vai subsistir. Aí Jesus: mas se eu expulso Satanás pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, aí Jesus: então é chegada a vós, ou o reino de Deus está sobre vós. Sabe o que está aqui hoje? Sabe quem está aqui hoje? Esse mesmo Jesus que fez isso aqui. E o mesmo reino que ele estabeleceu e trouxe no dia que isso aqui aconteceu. Jesus está conosco. Mateus 28, 18 e 20, o próprio Senhor diz: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade. Quanta autoridade? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deixa eu fazer um parêntese aqui antes de eu continuar aqui, porque eu recebi isso aqui agora do Senhor. Qualquer homem que pisar na face dessa terra, eu preciso soltar isso aqui para o mundo espiritual, porque Deus fez um download aqui no meu espírito. Qualquer homem, e aqui eu digo homem ou mulher, que pisar na face dessa terra,
pensar que tem qualquer autoridade acima de Jesus, este homem ou esta mulher assinou o seu próprio atestado de derrota. Porque a Bíblia diz que toda autoridade foi dada a Jesus, no céu e na terra. É ignorante pensar que se tem autoridade acima de Jesus. Então, muito cuidado para que a autoridade que você tem não bata contra a autoridade que só Jesus tem. Uma hora, quem tem autoridade maior vai prevalecer. Quantos podem dizer amém? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí olha a ênfase que Jesus dá no final do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse essas palavras há 2000 anos atrás. E ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. No dia bom, no dia mau, no dia que você fez tudo certo. É difícil acreditar que esse dia exista, mas... Ou no dia que você fez tudo errado, é quase todos os dias da nossa vida. Eis que eu estou convosco todos os dias. Aí o lindo é isso aqui. Até a consumação dos séculos. Você está dentro desse período. Eu também estou dentro desse período. Vai chegar o dia que tudo vai se consumar. Mas não haverá um dia sequer durante toda essa trajetória da nossa vida que Jesus não esteja conosco. Isso é lindo demais, gente. Quando você sente que Ele está, Ele está. Quando você não sente que Ele está, Ele também está. Porque Ele não depende dos seus e dos meus sentimentos para honrar a sua palavra. Você entendeu o que eu falei? Jesus não depende dos meus sentimentos, da minha alma que muitas vezes me engana. E te engana também. Quantos aqui já foram enganados pela própria alma? Diga amém. Yeah. Mas Ele não depende dos sentimentos da minha alma e da sua alma para cumprir a sua palavra. A sua palavra é soberana. E Ele disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Eu me conforto muito nessa palavra. Eu me conforto porque eu creio nessa palavra de todo o meu coração. E quando os dias são bons, eu tenho ainda mais alegria de dar glória, de glorificar a Deus, de me exaltar ao Senhor. Mas quando o dia mau chega, eu glorifico a Deus também, porque eu sei que Ele está comigo. Aleluia! Aleluia! Eu começo a encerrar dizendo o seguinte: como que eu posso aproveitar? Como que nós podemos aproveitar? Talvez essa também seja a sua pergunta. Como que nós podemos aproveitar ao máximo esta presença garantida de Jesus conosco? Olha que coisa linda. Como que eu posso aproveitar ao máximo esta presença garantida de Jesus conosco? E a resposta que o Espírito Santo me deu, e eu compartilho com você aqui nessa manhã, é a seguinte: desfrutando ao máximo do Rei e do seu reino.
desfrutando ao máximo do rei e do seu reino. Olha que interessante, quando Jesus, ele foi ensinar os discípulos a orar, ele diz: Pai nosso, vocês vão orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele diz assim: orem pedindo ao Pai: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Para um pouquinho aqui. Olha Jesus ensinando para mim e para você que a melhor forma de nós aproveitarmos ao máximo a presença dEle e tudo do seu reino é quando nós temos um coração totalmente voltado para pedir ao Pai que venha o reino dEle sobre nós. Jesus não ensinou isso aqui por acaso. Jesus estava dizendo: peça ao Pai para que o reino dele venha sobre você. E se você meditar, não é só ler não, mas a gente tem que ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Meditar é fazer já um estudo mais aprofundado e aplicar aquilo que você aprendeu ao seu coração. A palavra vem aqui é muito linda e ela é muito especial. É a palavra grega para erkomai, que quer dizer vir através de uma pessoa. Jesus está dizendo assim: ore ao Pai e diga assim: Pai, me revela a pessoa que tem o teu reino para mim. Ou seja, Jesus está dizendo: ore ao Pai para que Ele revele quem eu sou, Jesus, para você. Venha o teu reino vir através de uma pessoa. O reino de Deus, ele só pode vir a nós através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. E por que isso aqui é muito importante agora nesse momento da pregação? É porque se você não receber o rei que é Jesus, não tem como você receber o reino dele. Tem muita gente querendo as bênçãos, as benécias do reino, sem o rei. Não tem como. O reino só vem através da pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o reino e o reino de Jesus é Jesus. Não há como separar um do outro. Jesus está ensinando isso aqui para os discípulos. Jesus está ensinando isso aqui para nós. Porque na nossa língua é a palavra venha. Mas na língua original Jesus está dizendo assim: peça que venha através de mim. Oh. Ou seja, todos os benefícios do reino de Deus para mim e para você virão através do nosso relacionamento pessoal com Jesus. Quantos dizem amém? 3 coisas que eu quero falar aqui para nós encerrarmos e orarmos. Volta para o texto que nós lemos no início. O reino de Deus, aonde Jesus ali curou um endemoniado, libertou um endemoniado, curou ele da sua cegueira, curou ele da sua mudez. Ele é, em primeiro lugar, um ambiente espiritual. Assim como você está vendo esse ambiente físico aqui, ó, onde nós todos estamos reunidos aqui, existe um ambiente espiritual que é muito mais real do que este que você está vendo. Este ambiente que você está vendo aqui, a Bíblia diz que ele é sombra das coisas espirituais. Se agora você deixar o Espírito Santo fazer um switch
flip, né? Uma virada, e os seus olhos espirituais forem abertos, você vai ver que o mundo espiritual é muito maior do que esse mundo físico que você está vendo. Aleluia. 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 Isso aqui, tudo aqui é sombra das coisas espirituais. Então o reino de Deus é um ambiente espiritual, em primeiro lugar, aonde Jesus, não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Maria, não é Tiago, não é Maomé, não é Buda, pode dar o nome que você quiser, nenhum deles consegue trazer o reino de Deus a você, a não ser Jesus. Então o reino de Deus é um ambiente espiritual, aonde Jesus, o filho de Davi, o filho do Altíssimo, ele faz milagres e maravilhas. Quando Jesus estava aqui nesse episódio, ele trouxe o reino de Deus com ele, e o reino de Deus suplantou o reino dos homens, suplantou o reino das trevas. Por quê? No reino dos homens, aquele homem estava com enfermidade, que nós homens estamos sujeitos a tê-las. E no reino das trevas, aquele homem estava possesso por um demônio, ou por vários demônios. A Bíblia diz que ele estava endemoniado. Mas Jesus o curou da sua cegueira e curou da sua mudez. E a Bíblia diz que ele passou a ver e a falar. Imediatamente. Eu não sei o que é a sua debilidade. Eu não sei qual é a sua deficiência física. Do mundo natural, do mundo dos homens. Uma coisa eu sei, que quando o reino de Deus se manifesta, ele se sobrepõe, aleluia, a este reino nosso humano de debilidades, e Jesus faz maravilhas, curas, milagres. E tem gente aqui que já foi curado aqui nessa manhã. Tem gente aqui que já foi curado. Você vai dar testemunho. Porque a palavra de Deus é poderosa em si mesma para fazer aquilo que ela traz de revelação para nós. A segunda coisa é que o reino de Deus é o reino que veio para destronar. Diga comigo, destronar. Mais forte, destronar. O reino de Satanás. Glória a Deus. Eu não sei você, mas antes de eu me converter a Jesus Cristo, a minha casa era um antro de demônios. A minha família, a gente brinca, né? A gente fala, nossa, era tanto demônio, mas tanto demônio, tinha tanto demônio na minha família, que eu acho que os demônios davam trombada uns nos outros. Opa, não, aqui é minha vez, não, aqui sou eu, aqui é meu. Era terrível. Muitos demônios. Mas no dia que eu aceitei a Jesus, no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, Jesus colocou todos eles para correr. E não ficou nenhum. Lá em Minas a gente fala assim, não ficou nenhum para contar a história. E não ficou mesmo. Olha, o reino de Deus veio para destronar o reino de Satanás. Satanás reinava na vida daquele homem, fazendo com que ele fosse um homem endemoniado. Jesus veio e libertou ele. A Bíblia diz em João, 1 João 3:8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Quem é ele? Quem é o Filho de Deus? Não, fala mais alto. Quem é o Filho de Deus? Para isto se manifestou o Filho de Deus. 2 pontos. Aí vem o porquê. Para destruir as obras do diabo. Eu e você não temos poder para isso, mas Jesus tem. E a boa notícia é
que quando Jesus entra em nós, não fica nenhum demônio. E sabe o que mais? Jesus em nós, Ele nos usa como instrumentos para levarmos o reino dEle a outras pessoas que precisam ser libertas por Jesus. Primeiro, é um ambiente onde Jesus opera o sobrenatural, os milagres. Segundo, é o reino que veio para destronar o reino de Satanás. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Desde quando eu me converti, esse é um dos versículos áureos da minha vida. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu quero profetizar aqui nesta manhã, em nome de Jesus, para alguém que está aqui. Hoje foi o último dia que o diabo reinou na sua vida. Sabe por quê? Porque a partir de hoje quem vai reinar na sua vida é Jesus. Hoje foi o último dia que o reino de Satanás prevaleceu na sua vida. Porque a partir de hoje, o reino que vai prevalecer na sua vida é o reino de Deus através de Jesus. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Aleluia. Quantos na igreja podem dizer amém e concordar comigo? Terceiro lugar, o reino de Deus é um reino de unidade. Preste atenção. Preste atenção. Tão importante quanto tudo que eu já falei até agora, isso aqui é muito importante. Sabe onde Satanás sabe que pode enfraquecer as pessoas que são do reino? Na desunião. Jesus disse, olha, se Satanás expulsa Satanás, ou se eu estou expulsando demônios pelo Beelzebu, o reino está dividido. E este reino não subsistirá. Jesus está ensinando uma linda e maravilhosa lição para mim e para você. Jesus está ensinando aqui que o reino de Deus é um reino de unidade. É um reino de unidade. É um reino indestrutível, porque ele é um reino onde não há divisão. Eu não estou falando de diferença. Jesus não disse diferença. Não tem uma pessoa aqui igual a outra. Nenhum de nós aqui somos iguais uns aos outros. Você tem uma digital, eu tenho outra. Você tem uma retina, eu tenho outra. Você é magro e eu sou musculoso. Esbelto. Bonito, lindo. Pergunta a minha esposa para você ver se eu não sou. Todos nós aqui somos diferentes uns dos outros. Tem alguns aqui com pouco cabelo, outros com muito cabelo, alguns sem cabelo. Aparência, diferente. Todos nós aqui temos diferenças. Mas sabe uma coisa linda que nos une aqui? O vínculo que nós temos no Espírito Santo. A Bíblia diz que nós todos temos um vínculo no Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos um só Espírito, um só Deus, uma só fé, uma só palavra. Aleluia, que coisa linda. Você sabia que isso é o que mais apavora Satanás? Porque Satanás, ele não goza disso. O reino dele é todo bagunçado. É, pastor, mas é organizado. É organizado. Mas você já viu as guerras que existem entre eles mesmos? É por isso que o reino de Satanás não vai durar para sempre. Aleluia! Tem gente que acha que o reino do diabo é para sempre. Não é não, irmão. Tem data e hora marcada por Deus para acabar. Agora eu vou encerrar dizendo para você uma coisa. O reino do nosso Deus, ele não tem fim. Ele é eterno. Ele é para sempre. E quando nós partirmos dessa terra para a eternidade, nós não deixaremos de estar no reino de Deus. Fica de pé comigo, por favor. Eu quero chamar aqui o
o grupo de louvor. Nós vamos adorar o Senhor daqui um pouquinho. Antes, porém, eu quero que você que está aqui feche os seus olhos. Curva sua cabeça por um instante. Eu sei que Deus falou com você poderosamente. Poderosamente. Eu sei que o Espírito Santo